Bom, Estados Unidos, China, pessoal, acho que é um tema que vocês também devem estar querendo ver, né, ouvir. O tema da desvalorização da moeda chinesa, né, o impacto disso, isso tem um impacto gigantesco. Né? Enquanto o Trump é um presidente, assim como o Bolsonaro, né, seu seguidor, né, que não esconde a admiração que tem, né, pelo presidente americano, né, assim como a linha do Boris Johnson também agora no Reino Unido, né, esses presidentes de Twitter, né, presidentes de redes sociais que em democracias, né, que precisam alimentar uma mobilização de sua base social e têm usado os meios de comunicação da nossa era, né, para alcançar esse fim, né, com essas táticas populistas, etc. O presidente Trump está acostumado, né, com a sua tática de criação de caos e de enfrentamento. Isso cola também o perfil de rede social com seu perfil de negociador. Né? O Trump um presidente da República, né, que na sua época de businessman, né, de homem de negócio, quais eram os negócios do Trump? Né? Eram cassinos, que obviamente né, esses cassinos, como sempre, né, servem para muita lavagem de dinheiro, para muitos negócios irregulares ou semi-irregulares. Né? Então, Trump sempre foi um homem, vamos dizer assim, do submundo dos negócios meio né, vamos dizer assim, obscuros. Né? Então, o Trump está acostumado né, a ser um risk taker, a ir aceitar o risco e ir para cima. Ora, a autoridade chinesa, a liderança chinesa, é o contrário disso. Né? A liderança chinesa gosta de planificação e de médio e longo prazo. Portanto, essa decisão da China não foi uma decisão repentina, não foi um tweet do Xi Jinping. Foi uma decisão pensada para os chineses terem desvalorizado a sua moeda de ontem para hoje. Isso significa que os chineses estavam planejando isso há meses. Estavam observando as ações, a escalada de tensões né, desse começo de guerra comercial dos Estados Unidos unilateralmente à China, e os chineses estavam pensando como responder a isso. Lembra que eu já comentei aqui também em algumas lives que a China já tinha respondido a isso, né, retaliando os americanos com aumento né, de tarifas né, para importação né, de produtos americanos. E a China foi estudar quais lugares dos Estados Unidos, que cidades votaram mais no Trump, que produtos essas cidades produziam e colocaram muitas dessas taxações nas cidades com produtos, né, nos produtos de cidades em que o público eleitor era o público do Trump. Né? Então os chineses fazem cirurgicamente a partir de um estudo muito específico. Né? Então eles têm paciência, eles não respondem imediatamente e vão depois com uma força muito grande. E tem recursos para isso. Obviamente a China não interessa uma escalada absurda do conflito com os Estados Unidos. Né? A China tem muito a perder também, ela é muito dependente. Né? E é esse que é um ponto importante, porque é o que a gente chama de decoupling, né? Os dois países eles se tornaram cada vez mais interdependentes, e a guerra comercial, ou esses inícios de guerra comercial entre China e Estados Unidos, fazem com que a confiança se desfaça entre os dois países. Eu estava justamente escrevendo um artigo, que deve ser publicado aí nos próximos dias, sobre a China e as oportunidades que o Brasil tem justamente com esse decoupling, com essa separação entre China e Estados Unidos. A China investia, em média, 50 bilhões né, de dólares nos Estados Unidos por ano. Nos últimos 2 anos, com esses inícios dos conflitos comerciais com o Trump, essa redução foi para cerca de 4 bilhões de dólares. Esse ano parece que está em 1,6 bilhão. Né? Então, quase nulo para o tamanho das duas economias, são as duas maiores economias do globo. 1 bilhão não é nada. Né? Ora, a China precisa de mercados menos arriscados para investir. O governo Bolsonaro quer vender, através do Guedes, uma agenda positiva de reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária, acordo Mercosul-União Europeia, né, abertura comercial. Ora, o Brasil teria muito a ganhar mostrando para o chinês que os investimentos chineses seriam bem-vindos aqui e a China poderia trocar pelo menos parte
dos seus investimentos de portfólio dos Estados Unidos aqui na economia brasileira. Para isso, seria preciso se livrar das ideologias que cercam aí o Ministério das Relações Exteriores, que é uma ideologia anti-China. Né? Nós não podemos, na nossa necessidade urgente de retomar o crescimento econômico, não podemos nos dar o luxo de simplesmente ideologicamente rechaçar o investimento chinês, que é a maior fonte de liquidez hoje do mundo. Os empréstimos chineses já são mais de 3 vezes maiores do que os empréstimos do Banco Mundial. Né? Portanto, quem pode investir principalmente em infraestrutura, que o Brasil precisa urgentemente, é a China. Isso está no artigo que eu escrevi, vai sair nos próximos dias, né? Depois eu vou mostrar aí na comunidade para vocês, né? Assim que sair eu coloco esse artigo para vocês. Então eu estou falando isso também, já adiantando um pouco, né, do tema desse artigo aí, sobre a China, no qual eu falo que é na China e não nos Estados Unidos que está o dinheiro que o Brasil precisa. Mas eu menciono também como é importante a gente ver que a quebra da confiança entre China e Estados Unidos vai fazer que a China precise buscar esses novos mercados com urgência. Mas o chinês faz isso, né, com muita paciência. A paciência é a principal virtude do confucionismo chinês. E o planejamento, né, que o Partido Comunista, com a centralização burocrática do Estado, né, trouxe para a China. Então você mistura confucionismo com o Partido Comunista e uma economia, vamos dizer assim, relativamente de mercado. Você tem uma mistura muito atípica que faz com que a liderança chinesa estude com muita calma como vai responder ao Donald Trump. Portanto, essa desvalorização da moeda, e os chineses já faziam, como o Trump acusa a China de já ter feito, né, muitas manipulações cambiais. Sim, de fato a China faz isso, sempre fez, de modo mais suave. Nunca deixou chegar o yuan na casa do 7, como chegou hoje. Mas a China sempre negou que fazia isso. O recado do Banco Central da China, o Banco Popular, né, da China, hoje, foi justamente de que a China não disse que fez manipulação, obviamente o chinês não ia usar essa palavra, mas disse que essa desvalorização é resultado direto das políticas anticomerciais americanas. Ora, o recado da China está claro. Agora, a China faz isso sem ser em tweet xingando ninguém, sem ser com estardalhaço, com a nota, veja, não foi o Xi Jinping quem falou isso foi o presidente do Banco Popular da China. Então essa é a forma chinesa de fazer as coisas, isso pegou o Trump de surpresa, e o Trump não gosta de ser pego de surpresa e não gosta de ser derrotado. Então, provavelmente o Trump vai ter ataques verbais no Twitter e isso pode gerar um aumento do clima de desconfiança para as negociações. Mas o que é que a China quis mostrar? Que para os Estados Unidos, quando os Estados Unidos forem negociar, a China tem que mostrar que tem capacidade, tem reagido e pode reagir mais. A China pode reagir muito mais, mas não lhe interessa. A China é a maior detentora dos títulos do Tesouro americano, portanto é a maior credora da dívida pública americana. A China salvou em grande medida os Estados Unidos da crise de 2008, porque comprou títulos da dívida quando os Estados Unidos entraram na crise. Então, assim, a China tem mecanismos também financeiros, tem mecanismos comerciais de retaliação, mas isso causaria uma instabilidade muito maior para a China do que para os Estados Unidos. Não interessa a China isso. Interessa a China justamente a resolução do conflito. Mas a China está disposta, veja, a planejar o nível, dosadamente, o nível de retaliação aos Estados Unidos. Né? Então esse é o ponto importante para a gente entender. E isso reverbera não só entre Estados Unidos e China. Vocês viram que basicamente todas as bolsas ao redor do mundo caíram hoje, porque isso gera pânico nos mercados. Né? E, como eu mencionei, o mercado de commodities começa a se assustar. Do ponto de vista interno da economia chinesa, o que é que isso pode afetar? Bom, a desvalorização da moeda torna, obviamente, mais competitiva a exportação chinesa. Então, os chineses fizeram isso para quê? Se os Estados Unidos aumenta taxa sobre o meu produto, né, meu produto se torna menos competitivo. Como eu recupero competitividade? Tornando o meu produto mais barato. Como eu torno meu produto mais barato? Mexendo na moeda, tornando minha moeda menos valorizada do que o dólar, portanto, mesmo a quantidade de dólar consegue comprar mais do meu produto. E com isso eu mantenho o meu nível de venda para os Estados Unidos, a despeito das taxações, das sobretaxas americanas do Trump. Né? Então,
Foi por isso que a China desenhou essa desvalorização da moeda, para recuperar aquilo que perde na venda comercial com a taxação, com as taxações anteriores do Trump. Então ela estudou muito bem o timing de fazer isso e o impacto. O chinês, para fazer isso, eles fazem estudos de impacto, etc. Então esse é o primeiro ponto. Agora, internamente, isso também, se essa desvalorização do renminbi, né, a moeda chinesa, permanecer por muito tempo, isso pode causar danos à estratégia chinesa de justamente fazer uma transição de sua economia, de uma economia que era, né, voltada justamente para a exportação, para uma economia cada vez mais voltada também para o seu mercado doméstico. Né? E a desvalorização impacta justamente na renda doméstica, né, das famílias, né? Porque torna as importações chinesas mais caras. Aquilo que a China compra do mundo vai ficar mais caro e, portanto, as famílias vão conseguir consumir menos. Vai impactar, portanto, no nível de consumo das famílias chinesas, né? Portanto, essa desvalorização para a China não é um bom negócio em médio e longo prazo. A China deve buscar negociar com os Estados Unidos, mostrar que tem essa ferramenta de pressão e de resposta, mas deve buscar também resolver esse conflito o mais rápido possível. Portanto, também os países que vendem para a China poderiam ser impactados. É esse o pânico, por exemplo, dos países exportadores de commodities, como o Brasil, né, que em alguns meses poderiam sentir também aí o impacto de uma venda mais baixa nossos principais produtos que garantem a nossa balança comercial, nosso equilíbrio macroeconômico. Isso pode afetar as perspectivas em cascata, né, as perspectivas de crescimento econômico dos mercados emergentes, né? Então, esse é um ponto realmente muito importante que temos que seguir observando, como Trump, como os Estados Unidos, como o Treasury, o Tesouro Americano vai reagir, o Fed, como todas essas organizações nos Estados Unidos vão reagir. Os Estados Unidos já vinham baixando juros, né, como o Brasil baixou, também justamente em consequência, né, da redução da taxa de juros nos Estados Unidos, tentando justamente atrair, né, justamente mais investimento, né, na sua economia. E aí vem a China e traz uma desvalorização da moeda que impacta aí na competitividade, aumenta a competitividade chinesa em curto prazo, né? Então é uma guerra realmente de gigantescas proporções, e quando esses dois gigantes brigam, todo o mundo, né, se vê impactado. E a gente fala aqui, né, sobre o que há de mais importante no momento, no Brasil e no mundo, com análise que tenta mostrar o que vai acontecer depois, né? Nosso objetivo aqui não é ser somente falar o que vocês viram na mídia, mas dizer o que significa aquilo que vocês viram